Bom dia com Jesus. Estou feliz. Mais um dia, mais um amanhecer, mais uma expectativa pela frente, né? Irmão Orleans, cadê ele? Cadê o Orleans? Deus abençoe, é o pai do irmão Júnior. Deus te abençoe. É bem-vindo aqui entre nós, não é? Deus te ajude. Parece que tem mais um herdeiro querendo ser batizado, não tem? Não pode ser forçado, nem por vovô, por vovó, por papai, por titi, por ninguém. Tem que ser decisão pessoal. Nenhum pai, nenhuma mãe deve forçar seu filho a ser batizado. Deve dizer para ele que se quiser ir ao céu, a porta de entrada é o batismo. Primeiro passo, reconhecer que é um pecador. Segundo passo, vir às águas, ser sepultado na semelhança da morte de Cristo quando é imergido, e ser levantado na semelhança da sua ressurreição, invocando o seu nome. Por quê? Porque está escrito que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Esse invocar é no batismo. Você vai em Atos 22:16 e você vai encontrar o que é a invocação, aonde ela é feita. Lá foi quando Paulo, ao encontrar Ananias, receber a oração, deixar cair de seus olhos aquela escama religiosa que o havia trazido até ali. Depois que ele recobrou as suas forças, energia outra vez, então Ananias disse para ele: e agora, Paulo, por que te detens? Levanta-te e batiza-te, lava os teus pecados invocando o nome do Senhor. Essa invocação é para a lavagem, a remissão dos pecados dantes sob a ignorância e tolerância de Deus foram cometidos. A partir dali, se você se manter limpo, buscando se aperfeiçoar, o sacrifício te mantém limpo. Não tem mais como o diabo te laçar. Se, aí vem o condicional, se você estiver lutando por isso, se você estiver indo atrás do melhor e se auto-governando, dominando, impondo, é isso que é o início da vida cristã. Sem o começo, ninguém chega ao fim. A porta de entrada é: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque esta promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos,
aqueles que estão longe e tantos quantos o Senhor nosso Deus chamar. Foi chamado hoje? Essa é a porta de entrada no início da jornada. Então, a vida cristã é uma jornada. Ninguém vai chegar lá sem iniciá-la. Eu vou para São Paulo, eu vou para São Paulo, eu vou para São Paulo. Falar, não adianta nada. Adianta você dizer assim, eu vou para São Paulo, vai ali, tira uma passagem, ou pega seu veículo, toma a estrada de São Paulo. Não adianta você pensar que vai para São Paulo, indo rumo a Belém. BR-316, você pode ir pela BR-316, mas sentido sul, para quem está aqui. Porque, na verdade, não é sul, é centro-oeste. Então, todo o destino tem que ser tomado para poder ser atingido. Vamos nos colocar de pé. São João, capítulo 14, a partir do 22, é a nossa leitura. Cadê a irmã Terezinha? Está aí hoje? Veio ver o neto descer as águas, né? Privilégio. Graças a Deus, né? O irmão Júnior é um rapaz exemplo aqui, tem sido. Até aqui, Ebenezer, né? Deus o tem abençoado e ele tem honrado a posição que lhe tem sido confiada. A gente ama ver uma pessoa. Eu estou sentindo falta do irmão Marcos. Não sei o que está acontecendo com ele. É Marcos, né? Cadê ele? Quem me dá a notícia dele? Ninguém. A não ser que esteja viajando, né? Não sei. Vamos à leitura. Disse-lhe Judas, não o Iscariotes. Esse Judas, se não me falha a memória, é irmão do Senhor. Senhor, de onde vem que te has de manifestar a nós e não ao mundo? Jesus respondeu e disse-lhe, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. Quem me não ama, não guarda as minhas palavras. Ora, as palavras que ouvistes não é minha, mas do Pai que me enviou. Tenho-vos dito isto estando convosco, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Amém. Versículo 26. Podeis vos assentar. Oi? Hein? Porque Jesus também tinha um irmão chamado Tiago, né? Pode ser, parece-me que dos apóstolos é outro, né? É irmão de Tiago, né? Uhum.
E Paulo também fala de Tiago, irmão do Senhor, né? E não no Senhor, porque tem diferença. Irmão no e do, né? A língua nossa é linda se nós tão somente cuidarmos de tentar expressá-la da melhor maneira possível e às vezes até detalhar um pouco, né? Do ou no e do difere muito. Irmão no Senhor, você é meu irmão no Senhor. Agora, do já diferia, né? Do e de, né? Do irmão do está dirigindo de forma direta, falando de família, consanguinidade. Nós paramos no parágrafo 36. O profeta, irmão Branham, na mensagem para que foi dado o Espírito Santo, parágrafo 36, né? Pregada dia 17 de dezembro de 1959, em Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos da América, tradução Goiânia. O profeta diz: agora observe o que aconteceu. Deus derramando a si mesmo neles. O parágrafo anterior estava falando da igreja, seu povo, sua família, aqueles os quais ele, por adoção de filhos, recebeu. Nós somos filhos por adoção. Jesus era por consanguinidade. Amém? Geneticamente falando. Nele estava o sangue, que foi então transfundido. O que quer dizer transfusão? Fazer passar um líquido, nesse caso, o sangue de um vaso sanguíneo, é claro, a outro. Isso é que é transfusão. Foi o que Jesus fez por cada um de nós lá na cruz. Por quê? Porque o pecado estava no sangue. Estava. Preste atenção. Está para o mundo, no sangue. Para nós, estava. Por quê? Porque foi feita a transfusão. E o sangue doente que estava em nós foi trocado, foi tirado de nós e foi transfundido em nós, aquele sangue lá da cruz. Amém? Então, essa adoção fez de nós, agora sim, consanguineamente falando. Amém? Por quê? Porque ele transfundiu o seu sangue dele para mim. Você pode dizer isso? Agora, a igreja tem chegado a um lugar de Lutero, Wesley, e o reavivamento segue adiante com o Pentecoste. E agora, nesta era em que estamos entrando agora, através do mesmo Espírito Santo, apenas mais disto.
reavivamento. Amém? É um parênteses que eu vou abrir. Agora, quando aqueles luteranos lá atrás se salvaram, eles obtiveram uma porção do Espírito Santo. Essa porção chamava-se justificação. Foi a mensagem que Lutero pregou. Quando diziam que a salvação era por indulgência, penitência ou então purgatório. Lutero, lendo a Escritura, chegou lá onde estava escrito: mas o justo viverá da fé. Porque de graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom, é dádiva, é presente de Deus. E Lutero então abalou o mundo naquele tempo. Compôs e pregou na porta do templo, se não me falha a memória, em Wittenberg, né? As 95 teses contra os desmandos do sistema romano de religião. E por isso então foi apelidado, alcunhado, chamado de protestante. Eu estou falando de história. Todo mundo já foi à escola. Acontece que, infelizmente, lá na escola, estuda aquilo como uma obrigação só para cumprir tempo, cumprir regra, cumprir, né, programa de educação da escola. Mas não procura se encher daquele conhecimento de forma bem literada, não é? Então, se tem uma coisa que eu gosto, eu amo, eu gosto de tudo na educação, eu acho bonito, gosto de falar com quem sabe. Por que eu gosto de falar com quem sabe? Porque eu vou aprender. Estão entendendo? Aí eu tenho que me lembrar do que o grande sábio Salomão falou, né? Ensina ao sábio e ele se fará mais sábio ainda. Repreenda ao tolo e afronta tomará para ti. O salmista disse isso. Então, tem gente que ao invés de se sentir feliz, se aborrece às vezes e diz: eu não quero saber disso, isso aí não tem nada a ver comigo. Não tem, será? Gente, nós temos que saber que a história que nós lemos ali na escola teve uma origem. Essa origem foi isso aqui, ó. Por quê? Porque todos os acontecimentos registrados na história medieval, contemporânea e etc., têm uma origem, são o cumprimento das profecias. Você ouve falar de um Nabucodonosor, você ouve falar de um Dario, você ouve falar de Alexandre o Grande, você ouve falar de Pompeu, você ouve falar daqueles homens ali atrás, Lutero, Wesley e assim sucessivamente. Ora, eles foram personagens oriundos de onde? Das profecias deste livro. Então tem a ver. O que isso vai trazer? Vai trazer um casamento e vai mostrar para nós que a Escritura é verdadeira. Estão entendendo? Então, por isso é que eu gosto de história, eu gosto de geografia, eu gosto demais. Então,
Isso me ajuda a falar com vocês, a trazer alguns esclarecimentos que ajudam, e assim sucessivamente. Agora, para que isto funcione ou se harmonize dentro do quadro, nós temos que ter o Espírito Santo. Ele é quem vai vivificar isso que nós ouvimos dentro de nós, se nós dermos lugar a Ele. Ele não é um invasor. Ele gosta de entrar na sua casa, mas tem que ser convidado. Você tem feito isso? Você o tem convidado? Agora, lembre-se, tem preços a serem pagos por isso. Quem quer sofrer? Esse evangelho aqui é para quem quer sofrer, não é para quem quer vida mansa, sombra e água fresca. Jesus não disse que esse evangelho seria para isso, para te colocar em sombra e água fresca. Mas quem cresce neste evangelho sofreriam perseguições. No mundo tereis aflições. É o que nós vamos ter que encarar. Mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Agora, você não tem que vencer o mundo, tem que vencer a você mesmo. Tenha cuidado. Tenha cuidado. Cuida-te de ti mesmo, para que ninguém te tome a tua coroa. Nós não estamos aqui querendo impor a ninguém. Nós estamos aqui querendo que o povo seja acessível, ou tenha, não é, a perspicácia de deixar-se ser atingidos pelo que o Espírito diz. Agora, ele só tem uma boca a falar com você. Essa boca tem que estar aqui nesta plataforma, seja eu ou qualquer um outro que estiver aqui. Tem que ser a boca de Deus para você. Nós não estamos aqui impondo, querendo impor, querendo que você seja. Não, nós estamos dizendo, você quer ir ao céu? Tem que ser assim. Se você não quer ser assim, não vai chegar lá. Você quer ficar? Quem quer ficar? Levante a mão. Vai. E quem quer ir? Levante a mão. Todos querem ir. Este é o caminho, andai por ele. A Bíblia está dizendo, Jeremias disse, ponde-vos nos caminhos e vede, perguntai pelas veredas antigas. O que são veredas? São caminhos. Há caminhos que ao homem parecem direito, mas o fim deles são caminhos de morte. Por isso é que ele disse, ponde-vos nos caminhos, são muitos, e vede, perguntai pelas veredas antigas, qual é o bom caminho, e andai por ele, e achareis descanso para as vossas almas. Irmãos, é simples. É simples. Por que às vezes tem hora que um pastor tem que falar forte, tem que falar até parecendo que está irado, para ver se sacode alguém que está dormindo? Tem que gritar com ele, desperta tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Que hora que nós estamos vivendo? Não é hora de brincadeira. É hora de nós encararmos os fatos e lembrar-nos que
dias maus, dias maus. Nós estamos vivendo dias leves, tranquilos. Ainda podemos entrar por aquelas portas, assentar aqui dentro e falarmos o que nós pensarmos. Ainda temos isso funcionando, por enquanto. Porque há promessas por aí que isso vai ser mudado. Tem que ser mudado. E tem mais uma. Zele da sua Bíblia. Está chegando um momento que essa Bíblia vai deixar de ser o que ela é. Estão criando Bíblia para apoiar todo tipo de espírito que você pensar. Os movimentos, as minorias estão se ajuntando. O progressismo está tomando forma. Então, para eles essa Bíblia aqui é totalmente quadrada, desatualizada, e tem mais uma. Dizem eles, é discriminatória, certo? Preconceituosa. Ela é homofóbica, certo? Agora, se ela é homofóbica, Deus é homofóbico. O hino, alvo mais que a neve, está sendo abolido do meio chamado, entre aspas, evangélico. Por quê? Isaías 1,18 é discriminatório, é racista. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, se tornarão brancos como a neve. Certo? Salmo 51, 7. Tudo são racistas. A Bíblia não está dizendo que o pecado é preto. A Bíblia está dizendo que o pecado é vermelho. Ainda que ele seja como o carmesim. Que cor é o carmesim? Se tornará branco como a neve. Ainda que seja como a escarlata. Qual é a cor da escarlata? Vermelho. Se tornará branco como a branca lã. Estão entendendo? O que eles estão precisando é sofrer uma transfusão. Senão, estarão no inferno com suas religiões. É 2 mais 2. É matemática. Matemática é ciência exata. Então, irmãos, é hora de preparação. É hora de nós nos movermos. Por quê? Porque é mais tarde do que pensamos. Nós estamos, às vezes, sem percepção dos fatos. Mas ao nosso redor, todos esses movimentos que estão incriminando essa Bíblia, estão previstos e profetizados que estariam operando neste dia, nesta hora, como foi nos dias de Noé, assim será nos dias da vinda do Filho do Homem. Casavam-se e davam em casamento, entre aspas, certo?
entre aspas, esse casavam e davam-se em casamento, está entre aspas, porque na verdade não era isso. Viram os filhos de Deus, que as filhas dos homens eram o quê? Formosas, e tomaram para si mulheres, não esposas. Hoje ninguém casa mais, e quando casa não permanece. Por quê? O casamento foi abolido, hoje não é mais. Virgindade hoje e nada, para não falar porcaria mesmo, falar sujeira, não vale mais nada. Hoje é só ficar. Fica com uma hoje, fica com outra amanhã, com outra depois, e aquela primeira vai para outro, a segunda vai para outro, e assim o mundo continua. Esse é os dias de Noé. Nós estamos vivendo isso ou não? Estamos vivendo isso. Acabou o pudor, a vergonha, acabou. Esses são os dias de Noé. E os dias de Sodoma é esse que está querendo fazer com essa Bíblia o que nós acabamos de falar. São homens réprobos quanto à fé, que mudaram o uso natural da mulher a um contrário à natureza. A mulher não é olhada hoje pelo seu perfil geral, é olhada pela sua traseira. Esse é o dia que nós estamos vivendo. O que é isso? Sodomia. Sodoma e Gomorra. Como foi nos dias de Ló. Nos dias de Ló, o que os homens daquele dia queriam? Homens. E as mulheres daquele dia queriam o quê? Mulheres. O que nós estamos vivendo hoje? Eu pergunto. O que nós estamos vendo? Homem com homem, mulher com mulher. Romanos, vamos à Bíblia? Aí isso é discriminação. Romanos, capítulo 1. Aqui, ó, versículo, vamos ler do 21. Não, 18. A partir do 18. Presta atenção. Porque do céu se manifesta a ira de Deus, a ira de Deus, sobre toda impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. Porquanto que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Está assim por quê? Porque Deus tem que mostrar que a sua palavra é verdadeira, tá ok? Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder, como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. A natureza prega a Bíblia todos os dias. Quando o sol sai ali, mostra que há um nascimento. Quando chega o meio-dia, mostra que há uma força total, uma juventude forte. De repente, chega às 5 horas,
4 horas, 5 horas, 6 horas, e daqui um pouquinho às 7 entra e à noite chega. Mostra que há um nascimento, um crescimento, uma vida e há uma morte. E amanhã cedinho mostra, haverá uma ressurreição. Haverá uma ressurreição. A natureza pregando, as árvores pregando, jogando suas folhas, derrubando suas folhas, aquela folha desce ao solo, torna-se em adubo, não é? Se decompõe, vai para as raízes e daqui um pouquinho ela sobe lá em cima mostrando, haverá uma morte, haverá um sepultamento, haverá uma ressurreição. Daqui um pouquinho, aquela árvore que outrora estava esquelética, seca, está cheia de folhas, daqui um pouquinho flores, daqui um pouquinho frutos. É a Bíblia pregando para o homem. A natureza, as aves, os pássaros, levantam de manhã, a primeira coisa que fazem, um culto de adoração. Cantam, louvam, e aí saem em busca da resposta divina. O pão que eles não semeou, não plantou, está em algum lugar para cada um deles. É a natureza pregando que há um Deus. Amém. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes em seus discursos se desvaneceram. O que é que esses discursos aí? Quem tem temor de Deus não ouve uns cantores desses. Não ouve. É maligno, é satânico o que eles colocam de ritmo em lindas letras, bonitas letras, mas são impermeadas de subliminares, que vocês não sabem nem do que eu estou falando. Quem sabe do que eu estou falando? Levante a mão. Que são subliminares? Hã? Meu irmão, minha irmã, eu fico com dó de uma criança quando eu vejo ela diante de um celular, diante de uma televisão, diante de um computador, vendo esses brinquedinhos aí que eles colocam aí, esses bichinhos que eles fazem aí. Atrás daquilo ali estão demônios. Demônios, e o subliminar está ali inserido. Elas vão crescer com espíritos de prostituição, de usuárias e etc. Está tudo inserido atrás disso. Aí, agora, cadê o reverendo Leon? Será que ele ainda está vivo? Me parece que eliminaram. Tá? Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível, em semelhança da imagem de homem corruptível, de aves, de quadrúpedes e de répteis. Agora veja, pelo que também Deus os entregou às concupiscências de seus corações, a imundícia, para desonrarem seus corpos entre si. Pois, preste atenção, pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Agora, pelo que Deus os abandonou às paixões infames,
porque até as suas mulheres mudaram o uso natural. Eu vou ter que falar o que é o uso natural da mulher? É a sua parte frontal, ok? É a sua parte frontal. É a fruta da macieira lá do Éden. Viu? Quem é mulher aí? Levanta a mão. Você tem essa fruta, não tem? Tem ou não tem? Tem. Certo? Tem. 2 mais 2 que tem. Mas suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. Qual é o contrário dessa fruta? E semelhantemente também os varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, varão com varão, ou homem com homem. Eu acrescento, abro um parêntese aqui e coloco, ou mulher com mulher. Todos estão entendendo o que eu estou falando? Cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro. E como eles se não importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm, estando cheios de toda iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade. Esse é o estado do mundo. Gente, um homem, um pobre, de um velho, de uma mulher, de um jovenzinho, uma mocinha, sai ali na rua com o celular na mão, chega uma pessoa, dá um tiro na cabeça dela para pegar um celular que não custa nada. E aí tem essa casta política imunda. Que dá respaldo. Ou não? Agora, nós vamos entrar nisso? Se nós entrarmos, estamos correndo risco. Só do que eu já disse aqui, já disse tudo. Estou correndo risco. Estão entendendo? Não é nada demais roubar um celular ali para tomar uma cervejinha, comer uma picanha, né? Porque só se for assim. Mas aqui ó, não posso mostrar a imagem, né? Uma pastora que casou com outra mulher, pastora, certo? A cantora gospel, né? Deixou o marido para casar com ela. Aonde nós estamos? Que dia estamos vivendo? Hein? Dias de Noé, dias de Sodoma e Gomorra. E tem mais uma, dentro da igreja. Que hora é esta? Que pessoas vos convém ser? 1 Pedro ou 2 Pedro? Hein? É primeira ou segunda?
Segunda. Tá. Tá aqui. É 3:11. Vamos lá, estou falando de Bíblia. Estou falando de Bíblia. Amém? 10:11. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. 2 Pedro 3, versículo 10 e 11. Havendo, pois, de perecer todas estas coisas, que pessoas vos convencer em santo trato e piedade? Que pessoas nos convencer? Hein? Como eles? Ou nós excedemos, ou nós nos tornamos exceções, ou vamos ficar com eles para o grande estrondo que vai haver. E tem mais uma. Os gatilhos estão todos sendo lubrificados. O mundo está a tremer. Aquilo que terminou quando a glasnost, ou a perestroika, de Mikhail Gorbachev, que morreu no ano passado agora, detonou o comunismo russo, a sensação de tranquilidade nasceu no mundo. Acabou o problema, o risco, a hecatombe atômica. Acabou? Sim, por uns dias. A Bíblia tem que se cumprir. Eis que quando disserem a paz e segurança, virá o quê? Repentina destruição, e de modo nenhum escaparão. Estamos vivendo? O assim diz o Senhor falou. Não diz cuidado, aqui e ali, cuidado com Roma. Cuidado com Roma. Certo? Mas quem que está sendo preparado para o juízo de Roma? O Reino do Norte. O Reino do Norte chama-se Rússia. Esse é o mundo no qual nós estamos. Aí você vai sair daqui batendo as pernas, tremendo de medo. Não tenha medo. Não tenha medo, incrédulo, incrédula. Não tenha medo. Assim diz o Senhor, diz que quando aquela bomba sair de lá, antes dela chegar aqui, nós vamos estar ali, numa dimensão aonde não tem átomos para ela queimar. Ê, glória! Se nós não crermos nisso, é melhor que comamos e bebamos. As Escrituras estão se cumprindo. Amém. E tem dois lados nela. Um lado vai viver, o outro vai ser aniquilado. Naquele dia o ímpio se fará cinza sobre a planta dos pés dos justos. Está falando aqui de justificado? Não, presta atenção. Justos. Justo era o Noé, não o Enoque.
Justo não era o Ló, era o Abraão. Ou melhor, era o Ló. Justo era o Ló, não era o Abraão. O Abraão era justificado. Justificado é aquele a quem o Senhor não imputa pecado. Romanos, se não me falha a memória, 4, versículo 7, não é isso? É Bíblia, vamos à Bíblia, vamos à Bíblia. De que eu falei? É que... Não, então não é, eu acho que é no 3, espera aí. 4, 8. Está aqui, é 4, 8, isso mesmo. Presta atenção, está falando de Davi. Salmo 32, versículos 1 e 2. Paulo estava repetindo a Escritura, citando a Bíblia. O que nós estamos fazendo? Citando a Bíblia. Vamos ver juntos? Citando a Bíblia. Essa é vamos ver? Essa é a verdade. Assim também, 6, estou lendo do 6 em diante. Assim também Davi declara, Paulo citando o Salmo 32, versículo 2. Bem-aventurado o homem a quem Deus imputa a justiça sem as obras, dizendo: bem-aventurado aqueles cujas maldades, 1 e 2, cujas maldades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Aí ele abriu um parêntese na Escritura e colocou a voz profética dele também. Versículo 8. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa o pecado. Agora, vamos pecar por isso? É aí que está o negócio. Eu sou justificado, então eu posso fazer o que eu quiser. Hein? Irmão, irmã. Irmão, irmã. Nós não somos calvinistas. O que é um calvinista? Um seguidor de Calvino. Quem foi Calvino? Um dos reformadores. Está na história. Está na história. Ele prega na doutrina presbiteriana, eles creem na predestinação, eles creem na predestinação, e eles lá pregam dizendo, uma vez salvo, salvo para sempre. Se você for um presbiteriano, você pode fazer o que você quiser, não tem problema. Pode viver de qualquer tipo, pode ter 1, 2, 10 mulheres, não tem nenhum problema. Essa é a religião que talvez você gostaria de estar nela, pode ir para lá. Calvinismo. Agora, mensagem de um profeta, tem casamento e divórcio. Viu? O pecado está aonde? No sangue. Nenhum parágrafo até agora. Nenhum parágrafo da mensagem foi lido. Tudo que nós falamos está fora dela? Quem tem o Espírito Santo tem que estar vendo tudo isso. Senão, é prova de que não o tem. Porque quem não estiver vendo isso, está perdido. Quem não tem profeta, não havendo profecia,
o povo cai, o povo se corrompe. Estão entendendo? Amém. Aí o diabo vem e tira de entre nós um grupo para dizer, não era verdadeiro, era mentiroso, era isso, era aquilo outro. E tem gente que às vezes ainda entra lá no YouTube e vou lá ouvir eles, só para ver o que eles estão falando. Você sabe por que a Eva caiu? Porque ela parou para ouvir. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o diabo diz para a igreja. É assim que está escrito? O que o Espírito. Que Espírito é esse? Vamos dizer juntos? O Espírito Santo. Esse é a divindade. Por que nós sabemos disso? Porque antes nós o tínhamos como tal, mas não como mas como uma. Aí é que está a diferença. É artigo definido feminino singular. Ok? E uma está colocada entre as demais. Por isso é que é o Evangelho. Ali está um Evangelho calvinista. Ali está um Evangelho, né? Um Evangelho seimurista, vamos dizer assim, né? O que eu estou querendo dizer com seimurismo? Quem foi? Qual foi o evangelho oriundo de Seymour? O chamado pentecostal, que hoje, toda a denominação hoje tem um grupo pentecostal. Batista pentecostal, a presbiteriana pentecostal, adventista pentecostal e assim, estão entendendo? Todos os grupos. A igreja romana tem um grupo pentecostal, chamado carismático. Para quê? Por quê? Porque o movimento chamado o movimento pentecostal, que era na época, aqui no Brasil só, uma denominação, né? Estava esvaziando as outras. Espera aí, vamos deter isso aqui. Aí criou dentro, né? Pelo menos está aqui conosco. A convenção lá é uma só. Estão entendendo? É como a velha mãe. Você pensa que ela é uma unidade perfeita? É a coisa mais faccionada que já existiu até hoje. Ali estão os salesianos, ali estão os paulinos, ali estão os franciscanos, ali estão os beneditinos, ali estão os marianos, ali estão as facções. Mas o cabeça é o mesmo. Estão entendendo? Nós estamos vivendo num tempo de luz, mas no tempo da tarde haverá luz. Que luz é essa? A voz profética de Deus na terra. E o reavivamento segue adiante com o Pentecoste. E agora, nesta era em que estamos entrando agora, através do mesmo Espírito Santo, apenas mais disto. Reavivamento. É um parêntese. Agora, quando aqueles luteranos lá atrás se salvaram,
eles obtiveram uma porção do Espírito Santo. Que porção foi essa? Eu falei aqui, foi onde nós paramos. Que porção foi essa? Justificação. Vamos dizer juntos? Justificação. Quando os metodistas se santificaram, aquela foi uma obra do Espírito Santo. Vem. O que foi que santificou os metodistas? Muito embora não eram metodistas. Eram wesleyanos, seguidores de John Wesley. Que quando Wesley morreu, se tornaram metodistas. Por que se tornaram metodistas? De onde vem o termo metodista? O que é um metodista? É aquele que é cheio de métodos. João Wesley tinha hora X para orar, hora X para jejuar, hora X para meditar, hora X para ler, hora X para pregar. Ele tinha tempo determinado, metodicamente, para tudo que ele ia fazer. Por isso, quando ele morreu, fundaram uma denominação chamada Igreja Metodista. Como nasceu o termo católico lá no princípio. Você sabe quando é que ela passou a ser chamada católica? A partir do ano 170, depois de Cristo. Passou a ser chamada católica, que é um termo que significa universal. É um termo platônico que significa universal. Foi a primeira denominação que nasceu da igreja de Atos 2. Mas até 325 era aceito o que Pedro havia ensinado, batismo em nome de Jesus Cristo, e o que Roma estava querendo impor, títulos, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, e foi indo, aí com a conversão de Constantino, houve o casamento do Estado com a igreja que saíra de Pentecostes, mas agora estava entrando no ciclo da morte. Certo? A partir dali, a igreja foi nublando, até chegar à era das trevas, que foi a era quando, olha a linha dos mensageiros, Paulo, o Evangelho do Leão, Irineu Martim Columba, o Evangelho do Boi, o animal do sacrifício, de 325 até 1520, milhões morreram. Para que elas pudessem subir nas fogueiras, descer nas arenas, ir apodrecer nos calabouços, elas tinham que estar possuídas pelo espírito do boi, que é o animal do sacrifício. Iam morrer de graça, sem abrir a boca, e às vezes cantando. O que mais encabulava seus algozes
era o fato deles descerem às arenas, os leões estraçalhando uns aqui e os outros cantando ali. Acendendo a fogueira aqui, o fogo tomando os pés, tomando a barriga, o corpo, o rosto, o cabelo, ardendo, e eles glorificando e cantando. Por que eles iam fazer aquilo? Porque estavam possuídos pelo espírito do boi, o animal do sacrifício. Irineu Martim Columba, em 1517, ou 1520, mais especificamente, o Espírito do Homem, o Evangelho de Marcos, ou melhor, de Lucas. Marcos era o boi, Lucas era o homem, tá? Apresenta Jesus como o Filho do Homem. Aí nasceu o movimento chamado protestante através de Lutero, que na verdade foi 1517. A profecia de Hus tinha que se cumprir ali. Hoje vocês matam um ganso, mas daqui 100 anos Deus levantará um cisne. Esse vocês não poderão matar. Roma tentou matar Lutero por todas as formas, mas não conseguiu. Porque aquele tinha dito. E o espírito do homem é inteligente. Amém? Ele podia escapar daqui, escapar dali, fugir para aqui, fugir para ali e manteve-se. Certo? O espírito do boi tinha acabado ali. Agora começou o Filho do Homem. E o espírito do homem foi crescendo. Justificação com Lutero. Aí entrou em Wesley. Wesley foi santificação. Hebreus 12, 14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. A Bíblia tem que se cumprir. Aí veio mais um pedaço, o pedacinho de Lutero, que salvou todo aquele tempo, toda aquela era só justificação. Agora, nos dias de Wesley, o homem tinha que ser justificado e santificado. Tendo por certo, isso mesmo, vamos citar juntos? Tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. É Filipenses 1, 6. Prestem atenção. Quando os metodistas se santificaram, aquela foi uma obra do Espírito Santo. Vem, era uma parte do Espírito Santo, com santificação. Aqueles sem nós não serão aperfeiçoados, dizem as Escrituras. Vem, ô irmão, aleluia. A perfeição, que foi o renascimento da semente que nascera com Pedro, lá em Atos 2, crescera, né, com o restinho dos apóstolos, e Paulo então tomou aquele evangelho que, segundo ele, Gálatas 1, 8, 11, melhor dizendo, mas faço saber, irmãos, que o evangelho que por mim é anunciado não é segundo os homens, porque não o ouvi nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo.
Aquele evangelho foi o evangelho do leão. O leão da tribo de Judá. Quem é ele? Jesus Cristo. Paulo pregou o seu evangelho. O evangelho de Jesus Cristo. Aí, quando terminou a sua era no ano 170, o diabo foi martelando, martelando, martelando até chegar a 325. Em 325, ali estavam os unicistas e os trinitarianos pagãos. Que ali estava um Ário e o outro lado, né? E a coisa ferveu, mas eles aprovaram ali o estatuto que regiria a igreja, e dentro desse estatuto estava o ponto máximo da fé deles. Uma trindade composta, que não fazia dele três, mas fazia dele três em um. Três em um. Aí tem que lembrar do irmão Alfredo, né? É um. Como é que é? Nem eu não sei. Mas a Bíblia diz que é um. Ele diz que é três, mas a Bíblia diz que é um. Tem que lembrar do irmão Alfredo, saudosa memória. Foi embora, coitado, tantos problemas, tantas dificuldades, tantas guerras, tantas lutas, mas havia sobre ele um sacrifício. Ele estava lutando por aquilo que era perfeito. Ele chegou lá. A gente fica feliz. A gente fica feliz. Assim é cada um de nós, cheios de problemas, cheios de mazelas, cheios de dificuldades, guerras, batalhas, mas tudo isto faz parte do programa de Deus. Oh, veja. Agora, Deus, como a luz tem começado a brilhar nos últimos dias, Ele está esperando de nós uma grande coisa de nós. Presta atenção. Por que Ele está esperando uma grande coisa de nós? Porque aqueles que dormiram ali atrás, aqueles que foram para as fogueiras, arenas, prisões, apodreceram nas masmorras, não é? Aqueles que sofreram, e aqueles luteranos, aqueles wesleyanos, não foram o quê? Aperfeiçoados. Por quê? Porque não podem ser aperfeiçoados, bata no peito, sem eu. Diga, sem eu. Não pode, não pode. Mas nós estamos aqui indo em frente. Veja, como a luz tem começado a brilhar nos últimos dias, Ele está esperando de nós uma grande coisa de nós, porque quanto mais é dado, mais é exigido. Então Ele vai exigir muito mais de nós do que Ele exigiu dos luteranos. Os luteranos era só justificação. Os wesleyanos era justificação e santificação. Aí veio o movimento pentecostal. Presta atenção. O movimento pentecostal era justificação, santificação e agora os prenúncios.
do batismo com o Espírito Santo. É o processo de Deus de Filipenses 1:6. É a Bíblia se projetando. É a Bíblia mostrando para nós que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até. Amém? Você está esperando nisso? Vai em frente. Então ele vai exigir mais, muito mais de nós do que ele exigiu dos luteranos ou dos metodistas, porque andamos em uma luz maior, com um poder maior, com um maior testemunho do que eles tiveram. Agora, nós temos um testemunho maior da ressurreição. Temos as coisas mais sólidas, mais firmes do que eles tinham. Mas é exatamente como eu disse a um colega luterano há não muito tempo atrás. Eles disseram: o que nós temos? Eu disse: um homem plantou um campo de milho. Aqui é o profeta nosso falando de uma parábola, preste atenção. Eu disse: um homem plantou um campo de milho. As primeiras pequenas folhas surgiram. Ele disse: obrigado, Senhor, pela plantação de milho. A lavoura nasceu. Será que ele podia garantir que daí 3 meses ou 4 meses ele estaria colhendo milhos? Ele não podia garantir isso. Ele estava agradecendo porque pelo menos o caroço que ele plantou nasceu. Foi o que Lutero fez. Certo? A semente que Paulo, que Pedro colheram lá no Pentecostes, tinha que ser semeada, tinha que morrer. Jesus havia dito: se uma semente não morrer, ela fica só. Mas se ela morrer, ela vai produzir muitos frutos. Aquele homem agradeceu. Ele disse: obrigado, Senhor, pela plantação de milho. Aí o profeta diz: potencialmente, ele tinha isto. Mas ele apenas tinha isto de uma forma prematura. Era projeto, era sonho, a potencialidade estava ali. A semente foi plantada, tinha nascido, primeiras folhas, mas tinha que esperar um tempo. Mais tarde, aquilo se tornou um talo, e dele saiu a borla, que era os metodistas. Semente que nasceu com Lutero, se tornou metodista também. Se você observar a natureza, você verá Deus operando. Há um segredo ali, que até mesmo segue com o meu ministério. Vem, pois, observando a natureza, veja como ela faz. Que era e que tempo. Você pode ver onde você está vivendo. Observe a era. Observe a era. Nós vamos reestudar as eras daqui uns dias. Eu vou reestudar as eras. Tem coisas tremendas. Agora, então, os metodistas, eles eram a borla, a semente espocando, nascendo. Eles olharam para trás para os luteranos
Os metodistas não era a semente espocando nascendo. Era a boneca do pé de milho vindo à existência. Mas não tinha ainda nem caroço. Era só a bonequinha. O pendão. E assim foi, né? Eles olharam para trás, para os luteranos, e disseram: temos santificação, você não tem nada disso. Mais tarde, daquele pólen, daquele metodista, surgiu um grão, uma espiga de milho, que era o Pentecostes, mas aquele milho estava verde. Os frutos restaurados, os dons restaurados, mas imaturos. Aí está você. Justificação, um estágio disto. Santificação, outro estágio disto. O Espírito Santo, outro estágio disto. Pentecoste, Lutero, Wesley, Pentecoste. Agora, o que o Pentecoste, eu comparo isso porque no Pentecoste isto trouxe de volta, não uma folha verde, não uma borla, mas o milho não pode dizer para a borla: não tenho necessidade de você. Ou a borla não pode dizer para a folha: não tenho necessidade de você. Porque a mesma vida que estava na folha formou a borla. A mesma vida que estava na borla formou a espiga. E foi a igreja luterana que formou a igreja de Wesley. Foi a igreja de Wesley que formou a pentecostal. Mas Pentecostes, o que é isso? É uma restauração do mesmo tipo de grão que foi para o chão no princípio. A semente que Pedro colheu, passou para Paulo, Paulo tocou em frente. Quando chegou no ano por volta de 170, o cavalo mudou de branco para vermelho, a partir dali. Estão entendendo? Nasceu bonitinho lá no princípio. Ou melhor, ali era o cavalo branco, tomando forma, dando uma de falso. Ele passou a ser vermelho depois de 325. Aí chegou a cavalo negro, isso é racismo. Tornou-se em cavalo preto, racista. E depois mudou para um cavalo amarelo. É o que está tomando forma agora aqui, politicamente falando. Cavalo amarelo. Os 4 animais do diabo. Deus tem 4 animais? Quais são? Quais são? Em ordem crescente. O homem, ou melhor, o leão, o boi, o homem, a águia. Mateus, Marcos, Lucas, João. Se você observar o Evangelho de João, qual foi o enfoque do Espírito? Profético, de cima. Mostrando quem? A divindade. Começa no primeiro versículo. No princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era quem? Deus. E lá no 14 diz: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Quem era o Verbo encarnado? O Filho de Deus.
o Filho de Deus. Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Amém? Isso fez dele uma segunda pessoa? Não. Fez dele um Deus encarnado, um Deus em carne. Por isso, ele é Emanuel, que significa o quê? Depois aquele espírito deixou aquele corpo, ele foi para o pó, né? Mas ele foi lá, desceu até o inferno, e quando veio, trouxe todos aqueles que haviam crido que ele chegaria, e quando passou ali, tirou aquele corpo dele também. Por quê? Porque aquele corpo ainda está lá no sacrifício, ele ainda está com as feridas, sangrando. Apocalipse 10, vai lá. Quando João viu todo o processo lá em cima, que não tinha quem abrisse o livro, e se o livro não fosse aberto, todos estariam perdidos. João entrou em desespero e começou a chorar, e de repente uma voz disse: não chores, João, porque o leão da tribo de Judá tem vencido, e ele tomará o livro da mão daquele que está assentado no trono, e abrirá os seus selos. Quando João ouviu aquilo, virou rapidamente, velozmente, para ver o leão. O que ele viu? Ele viu um cordeiro sangrento. É a forma que ele está lá agora. Amém. E ele tem que ficar lá enquanto vamos bater o peito e dizer: enquanto eu estiver aqui, enquanto cada eleito estiver aqui, ele tem que estar lá naquela condição. Amém? Aquele preço, era eu quem devia, era você quem devia, era nós que devíamos, mas ele está lá, pagando, mostrando que ele pagou. Está pago. Aquela é a Escritura. O irmão Brana fala disso na série, se não me falha, o meu Apocalipse, ele fala sobre isso. Ali está ele. Amém, amém, amém. Mas Pentecoste, o que é isso? É uma restauração do mesmo tipo de grão que foi para o chão no princípio, trazendo de volta toda a plenitude do poder de Pentecoste, através do batismo do Espírito Santo. Vem no último dia. É uma grande coisa crer e olhar. Amém. Ver isso, enxergar isso. Seis parágrafos, nós vamos terminar aqui agora no 42. Agora, nesta era que estamos vivendo agora, esta era está além do Pentecostes.
O Pentecoste se estabeleceu formando organizações e começou a defraudar bastante as organizações. Somos isto, somos aqui, somos aquilo. Isto é simplesmente a natureza. Você nada pode fazer, é a natureza. Eles farão aquilo. É o plano para que eles façam aquilo. Mas a igreja tem seguido em frente. Amém. Tem ido para o maior, mais poderoso, é a restauração dos dons. Amém. E muitas pessoas pentecostais não creem na cura divina, ministério de anjos e poder de Deus. Muitos pentecostais chamam estas visões que eu vejo de demônio. O que isso significava? Blasfêmia contra o Espírito Santo. Muitas organizações não querem nem mesmo ter nada a ver com isso no Pentecostes. Vejam, nós nos movemos para além daquilo, exatamente como os metodistas chamavam os pentecostais de loucos, por falarem em línguas, exatamente como os luteranos chamaram os metodistas de loucos, por gritarem, vem, mas é tudo uma chegada do Espírito Santo, até que a grande igreja esteja cheia e bem cheia. Aleluia! Dos grandes poderes do Deus Todo-Poderoso, até que ela chegue a um lugar que as próprias obras que Jesus realizou se manifestem imediatamente na igreja agora. Estamos próximos, amigos. Nós vamos ficar aqui. No 42, não tem como nós irmos mais um pouquinho. Irmãos, a gente fica religioso tem hora, viu? Nós precisamos muito de ter esta perspectiva, esta visão desses fatores, porque a hora é mais tarde do que nós pensamos. Por isso, não pense que nós estamos aqui na plataforma querendo exortar você a ser o que você não quer ser. Você pensa que eu quero ser isso que eu estou ensinando aqui? O homem, essa carcaça aqui, ela não quer não, ela quer outras coisas muito melhor. Para ela. Agora, para aquela lá de dentro, não. Aquela lá de dentro quer e geme por isso. Amém? Vamos em frente? Vamos levantar a cabeça e vamos valorizar o que temos. Vamos dar valor no que o Espírito diz às igrejas. Elas estão aqui dentro. A qual delas você pertence? É aí que eu me ponho em aperto. Certo? Por quê? Porque eu tenho que saber que eu sou um miserável. É Romanos 7. É Romanos 7. Eu tenho que saber que eu sou um miserável. Mas eu tenho que brigar para saltar para o Romanos 8. Não dar lugar a esse homem aqui, ó. Esse homem aqui é concupiscência pura, mas dentro dele tem algo gemendo, tem algo anelando, almejando, desejando prestar. Amém?
É o Romanos 8. O de dentro é Romanos 8. Está querendo o melhor. Vamos nos colocar de pé. À noite nós estaremos aqui, né? Às 17h30, todos estejam aqui para nós ouvirmos o programa, né? E nós irmos ter a reunião à noite. Deus há de nos abençoar à noite. Vamos entrar em posição de sentido. Você é um pregador do Evangelho também, e você está aqui por uma boa causa. Você não está doente, você está em necessidade e você quer um avivamento pentecostal para começar em sua igreja. Todos nós queremos isso.